Vamos lá? Vamos dar continuidade à nossa leitura diária. Capítulo 3 da inscrição. Artigo 8. Para a inscrição como advogado é necessário. Vamos lá. Inciso 1. Capacidade civil. Inciso 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Inciso 3. Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Inciso 4. Aprovação do exame de ordem. Inciso 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6. Idoneidade moral. E inciso 7. Prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova de título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente reavaliado, além de atender os demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 3º. A idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha, no mínimo, 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende aos requisitos de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Artigo 9. Para inscrição como estagiário é necessário: inciso 1. Preencher os requisitos mencionados no inciso 1º, 3º, 4º, 6º, 7º do artigo 8. Inciso 2. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. E parágrafo 1º. O estagiário profissional de advocacia com duração. O estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacias credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplinar. Parágrafo 2º. No parágrafo 2º fala: a inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se localize seu curso jurídico. Parágrafo 3º. O aluno do curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem. Parágrafo 5º. Em casos de pandemia ou em outras situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais declaradas pelo poder público
o estágio profissional poderá ser realizado no regime de teletrabalho ou de trabalho à distância em sistema remoto ou não, por qualquer meio telemático, sem configurar vínculos de emprego à adoção de qualquer uma dessas modalidades. Parágrafo 6º. Se houver concessão pela parte contratante ou conveniada de equipamento, sistema de material, o reembolso de despesas de infraestrutura ou instalação dos destinados a viabilizar a realização da atividade de estágio prevista no no parágrafo 5º deste artigo, essa informação deverá constar expressamente do convênio de estágio e do termo de estágio. Artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujo território passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exercer em 5 causas por ano. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 1º, assim o requerer, inciso 2º, sofrer penalidade de exclusão, inciso 3º, falecer, inciso 4º, passar a exercer em caráter definitivo atividades incompatíveis com a advocacia, inciso 5º, perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Parágrafo 1º. Ocorrer uma das hipóteses do inciso 2, 3 e 4, ou o cancelamento deve ser promovido. O cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Parágrafo 2º. Na hipótese de um novo pedido de inscrição que não restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova de requisitos dos incisos 1º, 4, 5, 6 e 7 do artigo 8. Parágrafo 3. Da hipótese do inciso 2 deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Artigo 12. Licencia-se o profissional que, inciso 1º, assim requerer por motivo justificado, inciso 2º, passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia, inciso 3º, sofrer doença mental considerada curável. Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advocacia ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Artigo 14. É obrigatório a identificação do nome e do número de inscrição de todos os documentos
assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso de expressões escritório de advocacia, sem indicação expressa o nome e o número de inscrição do advogado que o integre ou o número de registro da Sociedade de Advogados, a OAB. Capítulo 4 a gente vai ler numa próxima leitura raiz. Até a próxima leitura. Direito raiz na veia.